Fala galera, bem-vindo a mais um CS Geek, nosso canal de cultura nerd. Hoje a gente está no Universo Nerd, onde a gente fala de assuntos do cinema, assuntos mais gerais. E eu sou o Cris Neri e junto comigo tá A Flávia? e Renan. Nós três estamos hoje juntos para debater um problema que tem no cinema, que eu vi que tem nos cinemas hoje em dia. Quando foi que a gente para de assistir filme para se divertir? Quando todo mundo virou um crítico de cinema. Então, o universo é mais sobre isso, a temática vai ser mais sobre isso. Vamos debater um pouco sobre isso, só que depois da vinheta. Então, Roda a vinheta! é isso aí. Então, galera, então vamos lá. A gente vai falar um pouco da experiência do cinema. Quando a gente era menor, eu, pelo menos, quando eu era menor, porque hoje eu tô com 1,4 m, quase 2 metros de altura. Então, quando a gente era menor, não vou falar de você não, tá? Então, quando a gente era menor, a gente ia para o cinema e tinha uma experiência envolvida no cinema. Não era só hoje que, vou assistir pelo hype para não tomar spoiler, para ver se realmente é bom, se os críticos estão certos. Não, não era uma obrigação. Então, antes a gente gostava da experiência. Eu lembro de ir no cinema, correr atrás de locadoras, preparar o videocassete para dar o rec na sessão da tarde, tela quente. Vamos falar um pouco dessa experiência para você, Flávio. O que você acha desse, como era a experiência de cinema? Olha, eu gosto muito de ir no cinema até hoje. Só que eu lembro da primeira vez que eu fui, que eu tinha 3 anos, a gente foi ver Vida de Inseto. E aí eu era tão pequenininha, sabe, que a cadeira, ela dobra, eu caí dentro da cadeira, porque esqueci que eu precisava da cadeirinha para criança. Mas eu tenho, tipo, a lembrança de ver na tela grande. Então, eu sempre tenho isso até hoje de ir no cinema. Só que a gente pensa, hoje em dia tá meio caro, mas vale a pena ainda você estar lá e ver, ter a experiência de ver com outras pessoas, porque enriquece muito a experiência do filme. O que você vai entender do filme, você acaba vendo junto com as outras pessoas, vira uma experiência coletiva mesmo. Vira uma união de Não é sentimentos, você né? assistir na Netflix no seu celular, você está junto com outras pessoas, você vai ter reações, você vai ter reações que vão contradizer a dos outros, às vezes você acha uma coisa engraçada que você sente aquele silêncio, ninguém riu. E só você riu. Exato, mas é tão gostoso estar lá. Eu acho que é isso, sobre essa experiência do Fora, cinema. Eu gosto muito até hoje de estar lá, assim. fora que, pelo que você falou também, esse social era legal, porque às vezes acabava, você estava saindo do cinema, você trombava com alguém falando, você entrava no assunto. E isso é legal, não é, né? Você também puxava alguma coisa disso. Qual era mais experiência do cinema para você de antigamente? Olha, O que é esse cinema? eu, mais velho, tenho 38 anos, não tenho problema de falar isso. Sempre gostei de filme, desde que eu me conheço por gente, principalmente de cinema. Até digo que o meu primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Jurassic Park, o primeiro. Ou seja, eu já comecei muito bem, eu admito, porque Novinho. um filmão, né, Jurassic Park, o primeiro. Então, assim, baseado no que a Flávia falou, a questão da experiência, faz, assim, diferença mesmo. Uma coisa que muitos falam que é brega, mas que eu gostei muito foi aquela questão da Marvel. Quando teve aqueles filmes da Marvel, o Endgame, né, que é o... Qual que é o nome que ficou em português? Vingadores Ultimato. O Homem-Aranha, quando que não é spoiler, porque todo mundo já assistiu, que aparece os Homem-Aranhas antigos, né? Tobey Maguire, do Andrew Garfield. E, cara, a galera pirando no cinema, gritando. Isso foi muito louco. A gente fala, quero que brega, eu vou pro cinema pra ouvir os outros gritando. Cara, eu achei muito louco. Porque, assim, eu não gosto de futebol, então eu não tenho aquela vibração ali de ir no estádio, mas eu senti isso no cinema, com coisa que eu gosto, que são filmes de super-heróis, mais filmes em si. Então, essa experiência, mesmo que alguns falem que é brega, alguns diretores já chegaram a dizer que um filme de super-herói é um parque de diversão. Sim, eu quero que seja um parque de diversão. Eu quero ir lá assistir no cinema, assistir na tela grande, no som alto, com as pessoas ali dando risada, chorando, gritando, curtindo. Eu quero essa experiência mesmo. E em casa, vou ter outro tipo de experiência. Por que não as duas experiências? Lá no cinema e a experiência em casa, mais tranquilo. Afinal, em casa você não teria aquela sensação Avenger, Assemble. Aquilo foi incrível. Eu assisti, e eu não sou um Marvete, eu não gosto do todo mundo que me conhece sabe que eu foco na DC. Isso que é. Isso é um problema, porque eu virava na parte do Homem de Ferro
finalzinho, eu sou Homem de Ferro, o cinema todo chorando e eu não sabia o que fazer. Era aquele negócio que você falou. Às vezes é o contrário, às vezes só você ri e às vezes só você não chora, mas o sentimento coletivo está lá. Foi o que você falou. E aí o que foi que aconteceu? A gente entrou numa era que tem as redes sociais, que ajudou. Tanto é que hoje em dia a gente não tem mais essa corrida do cinema, a gente não vai mais só pelo prazer de ir no cinema, ou você vai numa, a gente não falou, ir numa locadora, escolher um catálogo. Por quê? Porque se a gente vacilar, a rede social diz tudo pra gente. Os spoilers é terrível. Aí a gente perde um pouco. Não que eu vou dizer que estraga, às vezes o spoiler não estraga. Eu acho que a jornada é melhor que o fim. Porém, tira um pouco daquele sentimento que você teria ao ser impactado pela primeira vez. Então, a rede social criou tudo isso. Criou a métrica, Rotten Tomatoes, com essa... Letterboxd. Continua, Flávia, pode ir. A IMDb, que tem avaliação de críticos também. Hum. Agora eu já não sei mais. Já não sabe mais? Eu não E- Os principais, E fora os canais do YouTube, certo? Que influenciam, que dizem o que querem. nós aqui também. Exatamente. Só que a gente, nós como canal, a gente fala uma coisa mais além, mas tem canais voltados à novidade. Então, se você perder, você acaba entrando naquela FOMO, né, que eles falam, Sim. missing out. Então, a gente não quer perder alguma coisa. Então, tá todo mundo falando sobre... Vamos pegar um recente, Quarteto Fantástico. Foi todo mundo assistir, tá todo mundo falando de Quarteto Fantástico e você não assistiu. Então você não pode assistir o canal do YouTube que está todo mundo vendo, você não pode entrar numa roda de conversa. Então isso já tirou um pouco daquela sensação que a gente ia no cinema só para assistir. E aí entra o detalhe que eu queria falar. Com o Rotten Tomato que você falou, o que aconteceu com a gente, Flávio? Viramos críticos. E o que isso fez pro cinema, pro entretenimento do cinema? Eu acho que criou Que, uma na sua opinião? divisão. Na minha opinião, quando surgiu os blockbusters, né, eles tinham esse propósito de ser um cinema mais para família, para você ir se divertir. Só que eu acho que depois de um tempo, como começou a ter muito, ele foi cansando. E nesse, as pessoas não conseguiram mais dividir entre o filme que você ia assistir, aquele filme mais cabeça, como dizem, e o filme que você ia para se divertir. Então elas tentam aplicar essas coisas em filmes de blockbuster que eu acho que não cabe sempre. Apesar de eu saber a importância do pensamento crítico, que eu acho que o mais importante é você assistir um filme e você saber explicar por que você gostou ou por que você não gostou. Você não ficar só, achei ruim. Você poder falar, eu achei ruim por causa disso, é bom para sua vida mesmo, para você saber se explicar mais para frente. Só que nisso, eu acho que desgastou os filmes, principalmente filme de herói. Muito herói. Porque o filme de herói sempre foi aquela experiência. Eu ia com meu pai, né, que é nerd, vocês sabem Eu quem é. conheço, você vai. Eu acho que vocês sabem quem é. E era essa experiência. Eu gostava de ir pra me divertir, bem pra não pensar. E depois discutir essas coisas, mas não precisa ter esse primor num filme do Homem-Aranha, por exemplo, porque ele já conta uma história simples que funciona e que você gosta. Então, é isso aí. Eu também concordo. Concordo que seu pai é um baita nerd. Mas eu também só não posso falar nada, não. E essa crítica, né? Você, por exemplo, uma hora a gente já teve uma live que você estava falando que o filme não é só analisar. Às vezes você tem um fator nostalgia, não tem? Às vezes você tem alguma coisa, um sentimento além da película em si. Claro que assim, um pouco do que foi falado também, não tem problema em a pessoa analisar de forma crítica, assistir um filme mais cabeça, um Oppenheimer, por exemplo, ou assistir um besterol ali com a Adam Sandler, só para desligar a cabeça, o dia estava complicado, o dia estava ruim, o trabalho estava estressante, trânsito. Quero chegar em casa, ligar a televisão, desligar o cérebro e assistir um filme ali na tranquilidade, um besterol, tranquilo. E voltando nessa parte aqui da questão da nostalgia, da emoção, fica um pouco complicado você classificar um filme como bom ou ruim, porque, primeiro, o filme é uma arte, e toda arte ela é subjetiva. Uma pessoa vai olhar uma pintura, ela vai ter uma reação, a outra pessoa vai ter outra. E com os filmes também tem isso. Baseado nisso, na questão da nostalgia que eu comentei dos filmes, um exemplo, quando a pessoa é criança, assiste um filme com o pai, com a mãe, na casa da avó, quando chegava na escola. É um filme que hoje, na sessão da tarde, um filme dos anos 90, baseado na minha infância, você vai assistir o filme e vai olhar e falar, nossa, que filme horrível. Uma pessoa vai assistir o filme pela primeira vez hoje,
nossa, isso aqui é horrível, tosco. Mas não, aquele filme tem uma ligação emocional. A pessoa, quando assiste, ela lembra do pai dela, ela lembra da mãe dela, de outro familiar. O pessoal da escola, eu assisti filme com o pessoal da escola, até a professora levou a gente para assistir Gladiador, não como uma excursão de escola, mas vamos assistir. A professora de história levou. Então, sabe, essas coisas, toda vez que eu for assistir Gladiador, eu vou lembrar disso, vou lembrar da professora, do pessoal que foi. E essas coisas, apesar do Gladiador ser excelente, não dá para você dizer se o filme é bom ou ruim, porque vai ter a percepção que a pessoa que vai acompanhar, que vai assistir, vai consumir aquele material, ela vai sentir aquilo. Dá para você classificar por algo métrico, se o filme é bom ou ruim, pela fotografia, pelo som? Dá. Sim. Mas também com essa questão da subjetividade, não tem como, né? Fica na parte da arte, da parte artística que eu já falei, e isso não dá para a gente classificar. Não tem problema analisar de outra forma, mas vamos dar a chance para isso também, para ver dessa forma. E às vezes a parte técnica não importa tanto para a qualidade do filme, porque eu já assisti filmes que são péssimos, tecnicamente falando. Só que são meus filmes favoritos. Sharknado 3 é terrível. Eu não posso falar de trash. Eu assisto, sempre que estiver passando, eu vou assistir e eu gosto. Se você me perguntar, eu vou falar que é um filme bom, mesmo não sendo tecnicamente. Então, como você disse, é subjetivo. Eu me diverti pra caramba num filme que nem pro cinema foi, que foi Tubarões da Areia. Aí, ó. Você quer mais? Tubarão, a melhor coisa que tem, né? E temos um Tubarão blockbuster também, que é o do Spielberg. Que é a mesma coisa, você vai lá e vê todo aquele... se envolve no tubarão. Deu início ao blockbuster. Isso. E é legal o que eu queria falar. Vocês falaram duas coisas muito interessantes. O filme cabeça, o filme para se divertir. Às vezes não precisa ser um igual ao outro. Por quê? O que é o filme para se divertir e o que é o filme para analisar? Eu, pessoalmente, eu gosto de todos os filmes, como você falou. É legal você assistir, ter uma opinião, ou você acabar o filme e ficar pensando por horas. Caramba, não entendi aquilo direito. Não estou entendendo, vou assistir de novo. Interstellar. Só que eu penso assim, eu vou assistir um Interstellar. Depois eu vou assistir, sei lá, fala um filme cabeça legal aí, Parasita, A Forma da Água. São filmes difíceis. Tem muita metáfora, tem linguagens difíceis. Eu assisti na hora, mas se eu ficar só assistindo isso, cansa. Eu preciso daquele relax, desligar o cérebro. E ver o tiranossauro mastigando alguém, ver o tubarão atacando alguém, saindo da areia. Ou ver o Robocop dando milhares de tiros, ou o Rambo vencendo um exército sozinho. Como te mataram, o cara joga um carro, um avião, caça as pessoas, mas é mentira assim. Mas não interessa, eu não quero pensar. Então, o que vocês acham disso? A gente não precisa ter isso. Isso que eu estava querendo pegar. Eu não preciso analisar isso. Vocês precisam analisar isso? Não. Então, é o interessante do cinema para se divertir, que eu acho que a gente tem que tirar um pouco da crítica, é para isso. A crítica é muito boa, ela faz valer a pena, porém, não é necessário. O que acontece que eu vejo muita gente, Flávia, às vezes a pessoa já vai para o cinema procurando erro. Verdade. O que você acha disso aí? Eu vou dar um contraponto, porque eu sou um pouco essa pessoa. Por isso que eu perguntei para você. É importante. Mas eu sou cinéfila e eu tenho que assistir filme como um hobby. E eu acho que você só assistir e para você terminar e assistir outro, não acrescenta na parte de hobby. Eu gosto de assistir, analisar, começar a discutir, ver qual é a minha interpretação. Então, e eu acho que isso é bom em parte de fandom. Não sei, a participação, como somos gerações assim, um pouco diferentes. Quase lá. Eu sempre tive essa participação de fandom online e sempre houve muitas análises de texto, de série, de livro, e cada um falando a sua interpretação, às vezes acabava chegando em teorias. Mas isso sempre foi a parte, para mim, mais divertida de assistir coisas, de assistir séries. Era saber que eu ia entrar no Tumblr, eu falei, gente, esse episódio, o que vocês acharam disso? E falar, eu interpretei de outro jeito. Social. Então, eu gosto de chegar lá e ver, eu gosto de assistir uma vez e falar, eu não gostei. E eu não sei o que eu não gostei. Então, eu vou assistir de novo para tentar entender por que eu não gostei desse filme. Essa, para mim, é a parte mais divertida de assistir filmes no geral, por incrível que pareça. Sim. Então, eu entendo, mas entendo também que tem
uma galera que se leva a sério demais, que não, acaba não tendo esse papel. Porque as redes sociais, como você falou, o Letterboxd colocou a gente como nesse papel de crítico. De a gente dar a nota, como se a gente estivesse colocando a nota no Sim. jornal. E não cabe pra gente, cabe para quem entende melhor de filme fazer isso. E é divertido você dar a nota, é divertido, mas também não tem que se achar que você é o dono da verdade por causa da nota. Assim, Sim. tem que brincar um pouco com o filme, brincar com o que você está assistindo. Sim. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que brincar, tem que ir para assistir, e é importante também sair, pensar. E você, Renan, o que você acha dessa parte? Puxando no que ela falou, claro, a gente tem toda a liberdade de chegar e colocar nota. Eu mesmo não gosto de colocar notas em filmes, seja 0 a 5, 0 a 10, percentual. Eu gostei ou não gostei. É o Sônia Abrão. Exatamente. Mas assim, não tem porquê. Ela tem a liberdade, se quiser colocar uma nota, beleza, qual que é o problema? Quando a galera junta para fazer hate, sabe? Um filme específico, não, vamos juntar, escolher outro ator para fazer o Superman, aí chega a galera do Henry Cavill, do Cavill lá, começa a malhar, fala, não, gente, vamos assistir, vamos lá, pô, tranquilamente, né? Isso que é a parte ruim. E a pessoa também se basear, tipo, ela pode ter dado uma nota alta para um filme que eu não gostei, ela pode ter dado uma nota baixa para um filme que eu gostei. A gente não pode se levar, esse que é o problema. Da mesma forma que nosso público que está acompanhando também, não deve só ficar pensando só no que nós falamos aqui. Vocês vão pegar as informações aqui passadas e construir o seu argumento, tirar suas próprias conclusões com base no que está aqui. E isso é importante fazer na internet também. As pessoas vão ter a liberdade de fazer, de falar o que achou, o que não achou. E, cara, você não vai levar aquilo como uma briga. Você gostou daquele filme, você não gostou. Não é assim, pô. Desse jeito não. Então eu acho que é isso, gente. A gente tem que trabalhar, talvez a resposta está no meio termo. Você conseguir se divertir com o filme, sem deixar de valorizar os aspectos técnicos, porque é importante a gente valorizar. Mas um consenso vai ser difícil chegar. Infelizmente, nós estamos numa época que a crítica está aí, as pessoas se tornaram críticas, faz parte, mas vamos voltar a ver os filmes do jeito, com os mesmos olhos que a gente via antigamente, mais suave, e assistir os filmes cabeças quando tiver que assistir. E você, o que você acha? Você acha que se diverte, vocês vão se divertir, vão para se divertir? Não, eu sou o cara cabeça, eu quero sair do filme com um plot twist e comentar e conversar, entrar nas redes sociais e trocar ideias sobre teorias do filme. Diz pra gente o que você qual é o espectador que você é. E não esquece de curtir e compartilhar o canal. O que mais, Renan? Ativa o sininho. E roda a vinheta. E roda.